comprimido possui água. Qual é essa quantidade de água que está presente no ar comprimido? Quando uma grande quantidade de ar é comprimida, grande quantidade de água é formada. Essa mistura de vapor d'água contido na atmosfera, ela é comprimida como se fosse uma esponja úmida. O ar permanecerá completamente saturado dentro do reservatório. Então, dentro do reservatório de ar comprimido, aqui nós temos, então, ar 100% de umidade relativa. Então, a umidade relativa no interior de um reservatório, o ar está sempre saturado, completamente saturado. É claro que se eu baixar a temperatura desse reservatório, eu posso condensar essa água, a partir disso, drenar essa água para fora do sistema. A quantidade de ar presente em 1 metro cúbico de ar, em certos percentuais de umidade relativa, é essa aqui. Ó. Então, há algumas curvas, essas curvas, por exemplo, essa aqui, ela se relaciona com temperatura em graus Celsius, e aqui, ó, com gramas de vapor por metro cúbico de ar. E essa curva aqui é uma... Então, ela mostra aqui a quantidade de vapor d'água por metro cúbico de ar presente de acordo com a umidade relativa do ar. Então, observe o seguinte, ó. Se eu estiver a 20 graus Celsius, uma temperatura ambiente, tá? Se o nosso ar está 100% saturado, nesse caso, eu teria em 1 metro cúbico de ar, se nós pegássemos 1 metro cúbico de ar, pegássemos um volume de 1 metro cúbico de ar, nesse 1 metro cúbico de ar, nós teríamos internamente 100% saturado, está aqui ó, no gráfico, tá? 17,4 gramas de H2O, de vapor d'água. Tenho 17 gramas de água nesse 1 metro cúbico de ar, 100% umidade relativa, saturado. Se nós tivéssemos esse ar atmosférico com 50% de umidade relativa, eu teria a metade desse valor, né? Vejam aqui no gráfico, né? Teria 8,7 gramas de vapor d'água por metro cúbico. E se eu tivesse 25% de umidade relativa, eu teria metade desse 8,7, aproximadamente 4,35 gramas de H2O, de vapor d'água nessa mistura. Ou seja, essas quantidades aqui. Então, vejam que a quantidade de vapor que eu tenho presente no ar depende, então, da umidade relativa. Tá? 100% saturado, que é o limite, 17,4 gramas. Já 50% de umidade relativa, metade, 8,7 e assim por diante. Elas vai reduzindo mais ou menos nessa proporção. Então, vejam que se eu tiver um compressor de ar que succiona, por exemplo, 2 metros cúbicos, vamos pensar assim, ó, 40 metros cúbicos de ar por hora. Ele está pegando esses 40 metros cúbicos de vazão, né, de volume, né, 40 metros cúbicos, volume por hora, que é vazão, então, né, e está levando para dentro de um reservatório, saturando esse ar, né, e comprimindo essa massa de ar, né, comprimindo esse vapor d'água e gerando condensado. Gerando condensado. Ó. Aqui embaixo, gerando condensado. Então, o ar é como se fosse uma esponja. Se eu tenho dentro da esponja uma certa quantidade de água, quando eu pressiono, quando eu reduzo o volume da esponja, aquela quantidade de água, ela sai da esponja, ela se condensa no sistema pneumático, né? E aí ocorre a formação de condensado, que é necessário retirar do sistema continuamente, porque senão, à medida que eu vou fazendo com que ocorra
a compressão do ar, à medida que eu vou comprimindo, o nível de condensado vai acabar aumentando e vai chegar a um ponto que acaba enchendo o reservatório. Tá? E aí, essa quantidade de H2O que é produzida depende da umidade relativa do ar atmosférico, né? E também da vazão, da quantidade de volumes que entram dentro do reservatório por hora ou por minuto. Essa água é um problema, ela ocupa espaço do reservatório, né? Ela, muitas vezes, ela vai junto com o ar lá para o equipamento e acaba prejudicando o funcionamento do equipamento, enfim, ela traz N problemas. Então, aqui tem um exemplo, ó, no caso de 1 metro cúbico de ar, aqui um exemplo, a água presente no ar comprimido. Tá? Então, ó, a ilustração mostra 4 cubos contendo cada um deles 1 metro cúbico de ar em 20 graus Celsius. Cada um desses volumes apresenta uma umidade relativa de 50%. Então, cada volume desses está numa umidade, né, relativa igual a 50%. Quer dizer, então, que cada volume desses contém 8,7 gramas de água. Tá? Contém 8,7 gramas de água. Tá? Então, metade do valor máximo permissível, que é 17,4 gramas. Então, possuem 8,7 gramas. Se eu pegar esses 4 volumes e comprimir eles em um só, pegar a esponja e comprimir a esponja, tá? Quando o compressor comprime esses 4 metros cúbicos para formar 1 metro cúbico, esse terá 4 vezes 8,7 gramas. Então, se eu pegar esses 4 volumes e comprimir num só, o volume final que eu vou ter de ar, ele contém agora, esse volume final, ele contém 4 vezes 8,7 gramas de água. Gramas de H2O. Só que pela lógica, ali ele está saturado. Ele pode ter 100%, no máximo 100% de umidade relativa. Então, esse ar é comprimido. Pela lógica, depois da compressão, ele pode ter no máximo 100% de umidade relativa, né? E aí você observa o seguinte, ó, tá? Daqueles 100% de umidade relativa, para manter essa quantidade de ar de 100% de umidade relativa, que é 17,4, tá? Nós, então, né, perdemos uma certa quantidade... Opa, não está aqui o desenho. Perdemos uma certa quantidade de água no sistema. No máximo, ele pode ficar com 100% de umidade relativa no interior do reservatório. 100% de umidade relativa corresponde, então, a 17,4 gramas. Só que aqueles 4 metros cúbicos, né, tiveram quanto? 4 metros cúbicos vezes... o valor de antes era 8,7 gramas, 8,7 gramas. No interior dele, pode ficar somente 17,4 gramas no ar comprimido. Então, quer dizer que 4 vezes 8,7 menos 17,4 gramas, isso aqui é igual à quantidade de ar que se condensou. Quantidade condensada. Como eu posso ter somente 17,4 gramas, que é 100% de umidade relativa no interior da massa comprimida, se eu pegar o total de água que tinha nos 4 metros cúbicos e subtrair pelo esse 17,4, eu tenho, então, que é formado, né, 17, então, como isso aqui foi propositalmente feito, é formado, então, aqui, nesse exemplo aqui, que deu certinho tudo, 17,4 gramas de água condensada, H2O,
H2O condensado. Então, essa quantidade realmente é grande, tá? E isso acaba, então, né, gerando uma quantidade de água bastante grande no sistema, tá? Então, merece o nosso estudo, né, para determinar, então, né, o quanto de água eu tenho que retirar na unidade do tempo do reservatório. Então, é importante. E aí, esse ar, pessoal, devido a essa umidade relativa, essa quantidade de água, ela pode ser, né, reduzida a partir da secagem do ar. Então, se nós temos no interior de um reservatório sempre ar saturado, se nós pegarmos esse ar saturado, nós podemos tirar essa água, né, do seu interior a partir da secagem do ar. E aí vem os tipos de secagem que são utilizados. Ok? Quais são as formas de secagem do ar? Nós podemos fazer a secagem do ar por refrigeração, é o primeiro caso, né? O ar úmido, ele entra no interior do sistema de refrigeração, ele passa inicialmente em contracorrente por um ar seco, que vem do sistema já refrigerado, aqui vem ar seco do sistema já refrigerado, e ele já aproveita esse ar frio que sai do refrigerador, né, do sistema, e diminui um pouco a temperatura de entrada do ar no sistema. E esse ar então passa por um sistema, né, de refrigeração, né, um trocador de calor, que pode funcionar então por refrigeração, e este ar então, a temperatura do ar baixa. E quando baixa a temperatura do ar, é formado condensado, e esse condensado, então, sai do sistema. Opa, esse condensado aqui, desculpe, não é aqui. Esse condensado, aqui é o sistema de refrigeração ali ainda, esse condensado, ele acaba saindo pelo sistema e levado para fora do sistema pneumático. E o ar com menos água, ele é encaminhado para a utilização no sistema pneumático. Então, há casos que eu preciso de um sistema de secagem do ar por refrigeração para diminuir a quantidade de umidade, de água presente no ar, para reduzir, então, aquele percentual de umidade relativa do ar. Tá? Então, muitas vezes, há equipamentos que a gente vai comprar que precisam de um ar com uma umidade pequena. Aí, antes do ar entrar nesses equipamentos, é necessário ter um sistema de refrigeração como esse, ou como o anterior, para poder secar o ar, certo? Então, como é que funciona essa secagem por refrigeração? Quanto ar é perdido se nós olharmos esse gráfico? Tá? Então, aqui, ó, nós temos o ar no interior de um reservatório. Tá? Num reservatório, tá? O ar está, logo após a compressão, o ar está 100% de umidade relativa. Passa pelo compressor, pressiona o ar lá dentro do reservatório, a umidade relativa é 100% de umidade relativa. Uma parte da água, ela já se condensou, né, devido à redução do volume, né, no caso do exemplo anterior, e agora, imagine que eu queira pegar esse ar que está aqui dentro do reservatório e diminuir a umidade relativa dele. Eu quero diminuir a umidade relativa dele. Condensar mais água desse 100% de umidade relativa. Como é que nós vamos fazer aqui no gráfico? Tá? Então, imaginando que depois de um certo tempo, né, mantendo o sistema com troca isotérmico, né, mantendo a temperatura constante. Vamos imaginar que o nosso reservatório esteja numa temperatura de 20 graus Celsius, 100% de umidade relativa. Então, o nosso reservatório, internamente, tá, cada metro cúbico do interior do reservatório tem essa quantidade aqui de água, de vapor d'água. 17, né? Deixa eu
pegar aqui o valor aqui para vocês verem, 17,4 gramas, em cima, 17,4 gramas, desculpa, aqui, 17,4 gramas de água por metro cúbico dentro do reservatório. Gramas por metro cúbico do reservatório. Então, o que acontece? Eu vou pegar esse ar 100% de umidade relativa e baixar a temperatura, fazer uma secagem do ar por refrigeração. Então, ele entra no equipamento, ele entra, então, nesse equipamento aqui, ou nesse aqui, né? Como eu falei aqui, e o ar, a temperatura dele é reduzida aqui no sistema de refrigeração. Então, vamos imaginar que esse ar, então, seja baixado até uma temperatura de um pouquinho acima do 0 grau. Tá? Então, lá em 0 graus Celsius, um pouquinho acima, a máxima quantidade de água possível é essa aqui, ó. Agora não tem aqui, aproximadamente 5 gramas, ó. 5 gramas de água por metro cúbico. Então, se eu baixar a temperatura de 100, considerando 100% de umidade relativa, o ar com 100% de umidade relativa, quando estiver a 0 graus, um pouquinho superior, né, 0 graus Celsius, antes de congelar, né, se estiver um pouquinho superior a 0 graus Celsius, né, a temperatura graus Celsius, nessa temperatura ele pode ter no máximo 5 gramas. 5 gramas, aproximadamente aí, 5 gramas. Então quer dizer que de antes, né, antes eu tinha 17,49 gramas, agora eu posso ter somente 5 gramas. Então, nesta redução de temperatura, 17,4 menos 5 gramas, dá aproximadamente 12 gramas de água que são condensadas. Né? Então, eu perco nessa redução de 20 para 0 graus Celsius, a cada metro cúbico eu perco 12 gramas que são transformadas em condensado. E aí, então, se eu elevar a temperatura do ar novamente para a temperatura do reservatório inicial, tá? Eu vejo que se ele pode ter 5 gramas, né, ele então vai interceptar, por exemplo, a 20 graus, essa curva de 25% da área relativa. Então, agora, o ar dentro do reservatório está com uma umidade relativa de aproximadamente 25%. 25% de umidade relativa. Tá? Então, olha o que aconteceu, de novo. Eu estava com 20 graus Celsius e ar saturado, 100% de vapor d'água no interior do reservatório. Baixei a temperatura do ar até aproximadamente 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius eu consigo ter no máximo 5 gramas por metro cúbico de ar de vapor d'água. Quer dizer que eu perdi 12 gramas. E se eu voltar então à temperatura, se eu voltar com 5 gramas, né, a temperatura de 20 graus Celsius, tá, o que vai me dar é que a umidade relativa então é aproximadamente 25%. Tá? Então agora eu tenho ar numa umidade relativa de 25%, certo? Então, essa é a forma de nós calcularmos essa quantidade de água que é perdida, né, ou que é gerada, né, condensada, quando eu comprimo uma certa mistura de ar, né, uma certa quantidade de ar, e quando eu refrigero essa mistura de ar. Tá? Então, esse processo aqui é um processo de secagem por refrigeração. É um dos mais utilizados industrialmente, quando eu preciso de um ar isento de vapor d'água, né, isento de umidade, para a máquina que eu estou utilizando. Então, o fabricante da máquina, nós como fabricantes do sistema pneumático, a gente vai especificar, ó, a qualidade do ar tem que ser, ó, umidade de
25% de umidade relativa quando esse ar é utilizado na máquina. Se eu usar muito, a umidade relativa muito grande, a máquina vai se desgastar com o tempo, enfim, né? Não vai ter uma vida adequada ou vai ter algum problema com o processo que utiliza esse ar comprimido. Tá? Então, tá aí, então, a secagem por refrigeração. Há também outros processos de secagem do ar, é claro, né, que permitem tirar, então, um pouco da umidade do ar. Já este processo aqui é o processo por absorção. Tá? Cadê meu mouse? Tá? Processo por absorção. Esse é o processo, absorção. Na secagem do ar por absorção, a gente faz o ar úmido entrar e passar por pastilhas dessecantes, que são pastilhas de cloreto de cálcio ou cloreto de lítio. Pastilhas de cloreto de cálcio. Cloreto é um sal, né? Cloreto de lítio. Cloreto de lítio. E esse ar úmido, essa água que está no ar úmido, ela entra em reação com o cloreto de cálcio e forma um novo produto que é um condensado. E esse líquido condensado, ele é drenado para fora do sistema. Então, aqui fora do sistema, eu tenho um produto que é água mais o cloreto de cálcio, ou cloreto de lítio, que sai fora do sistema. Tá? Então, eu consigo, através de uma reação, né, eliminar, então, né, este cloreto através de uma reação química. Então, o cloreto, a água, quimicamente, ocorre uma reação química com o cloreto de cálcio ou lítio, e esse cloreto, então, forma um novo composto, né, H2O mais um cloreto, que sai do sistema. Tá? Então, podemos ter a secagem por absorção. De tempos em tempos, esse nível de cloreto vai diminuindo e eu tenho que repor o nível de cloreto de cálcio ou de lítio no sistema. E aí, o ar seco, então, com percentual de vapor da água reduzido, é enviado para o sistema que vai utilizar o ar. Então, essa secagem por absorção é a secagem química do ar. Há um outro processo que é o sistema de secagem por adsorção, né? O que muda do anterior no nome é o B pelo D, a adsorção. E ele usa o que a gente conhece como sílica gel, né? Para fazer a secagem do ar, a gente utiliza aí geralmente a sílica, né? A sílica gel, que é um componente que é como se fosse uma esponja, né? Ele permite absorver, né? Ele não absorve, ele adsorve a água no seu interior. E depois de passar um ar quente sobre essa sílica, esse ar que é essa água que é absorvida, ela evapora e vai para o sistema para fora novamente. Então, o sistema funciona assim. Tem dois sistemas. Sempre um sistema está secando o ar, e quando a sílica gel satura, a gente faz passar um ar quente sobre a sílica gel e faz a secagem dela, né? E restaura ela na condição de novamente fazer a secagem do ar. E assim sucessivamente, né? E esse tipo de secagem é conhecido como secagem física, então, né? Do ar, né? Então, a adsorção, a sílica gel, é um processo de secagem física do ar. A química é a absorção e a adsorção é a secagem física utilizando a sílica gel. Esta é a bibliografia que estamos utilizando em nossas videoaulas. Automação Industrial Pneumática, Teoria e Aplicações, de Francisco Prudente, da editora LTC, Livros Técnicos e Científicos, editora limitada. Obrigado por assistir a esta videoaula.